Tudo bem? Bom dia, gente. Vamos iniciando aí mais um webinar. A gente conversar hoje um pouco sobre a parte de purgadores, né? Bom, a grande pergunta sempre é o que a gente espera de um purgador? Qual é a função dele, né? Essa sempre é a grande dúvida. A resposta mais básica, mais fácil que a gente sempre escuta é remover condensado. Legal. Essa é uma das funções dele. Só que tem uma outra função que é extremamente importante, que é justamente remover o ar e gases incondensáveis do sistema, tá? Esse é um outro ponto interessante dos purgadores, e a gente vai entender um pouco mais como é que ele faz isso, como é que ele acaba tratando essa condição. Então, a gente vai falar um pouquinho dos purgadores, das suas aplicações aí no decorrer desse webinar, né? Então, de novo, o purgador, óbvio, a função principal dele é remover condensado do sistema, mas ele tem a função também de remover ar e gases, né? E aí a gente vai entender um pouco sobre essa condição. E aí a pergunta é, qual é a única condição de funcionamento do purgador para um sistema bem especificado, né? De novo, condição de funcionamento não é o princípio de funcionamento. Qual é a condição para ele funcionar, né? Condição básica para ele funcionar é ter a pressão de entrada maior do que a pressão de saída, que é a contrapressão. E assim eu garanto escoamento. Se eu não respeitar essa condição em algum momento do processo, seja por controle de temperatura, por controle de pressão, onde o operador ajusta a pressão interna do vapor com a pressão muito baixa, eu vou acabar causando o famoso stall point. Eu vou perder a condição de P1 maior que P2. Eu vou entrar na condição de stall point, onde P1 é menor ou igual a P2. E eu causo o alagamento do meu sistema. Isso a gente já discutiu bastante aí no webinar da semana passada e não vamos entrar nesse mérito. Agora, o cuidado só que eu vou passar para vocês o cuidado que eu passo para vocês é justamente se eu tenho 3 bar na entrada da válvula de controle, não quer dizer, de novo, que eu tenha 3 bar na entrada do purgador, de forma alguma. Eu tenho a perda de carga da válvula de controle, vamos falar de meio bar, eu tenho a perda de carga normal de um trocador de calor no lado vapor, que é na casa 0,3, 0,5 bar. Então, aqui eu já equalizei 2,2, né? E aí, quando essa válvula de controle começa a modular, a pressão interna começa a baixar mais ainda pelo consumo, pelo, entre aspas, aumento de área de troca para aquela condição. Estou com a área de troca térmica muito maior, gerando uma mais rápida condensação, a menor pressão interna dentro do trocador. E aí a pergunta, qual é a verdadeira importância do purgador no sistema? Uma coisa é como ele funciona, outra coisa é o princípio de funcionamento dele. Agora, qual a importância do purgador? Essa é a grande pergunta. Primeiro, o seu funcionamento ele implica diretamente na qualidade do vapor distribuído por sua planta. Então, se eu tenho um purgador na drenagem de linha que não está funcionando, que está entupido, que está travado, desculpa, ou que está jogando vapor fora, ele vai, no caso de jogar vapor fora, legal, a qualidade, o título do vapor vai ser quase 1, vai ser lá em cima, vai estar jogando condensado fora. Agora, se ele está bloqueado, se ele está travado, fechado, ele começa a alagar o sistema, ele começa a manter a umidade dentro do vapor, a qualidade desse vapor distribuído baixa. Numa serpentina, ele vai afetar diretamente o rendimento térmico do equipamento, né? Seja trocador, seja serpentina, seja camisa, injeção direta. No momento que eu tenho umidade, quer dizer, eu não tenho vapor no lugar, eu tenho uma carga térmica menor, eu tenho uma transferência térmica menor, ou seja, eu não consigo eventualmente chegar na temperatura final do meu produto. Então, com isso, eu acabo tendo problema de rendimento térmico do equipamento que afeta o produto final sendo aquecido. Qualquer mau funcionamento, né? Seja em linha ou equipamento, ele vai estar causando perdas de vapor ou baixando a temperatura final do produto, independente das condições. Se ele acabar não funcionando e acabar não removendo ar e gás,
ele acaba causando o bloqueio de uma área do trocador, ou seja, perda de área de troca por estar ocupado por ar, por exemplo, e aí o equipamento acaba não conseguindo gerar uma temperatura de água de saída de 60 graus, 80 graus que seja, muitas vezes por questão de ar dentro do sistema que o purgador não teve a capacidade ou não chegou para o purgador remover. Resumindo, afeta diretamente a produtividade da fábrica. Afetando a produtividade, automaticamente ela fica mais cara. Eu tenho que gastar mais vapor, eu tenho que gerar mais vapor para eu entregar para o meu produto final, para ele chegar na temperatura desejada. Isso, de novo, é financeiro, é dinheiro, né? O pessoal, nessas horas, isso é o que eu sempre acabo comentando em vários treinamentos, vocês compram uma máquina de 300 mil reais, uma máquina, né? Ou as máquinas de 1 milhão, e aí querem economizar no purgador de 3 mil. O purgador, muitas vezes, é o coração da parte de troca térmica. Claro, tem a válvula de controle, tem o trocador de calor, que é importante, com toda certeza, né? Mas o purgador, se ele não estiver funcionando, tanto quanto a válvula, tanto quanto o trocador de calor mal dimensionado, o purgador também vai afetar o produto. E aí vocês querem economizar, muitas vezes, nessas condições, nesses pontos, botando, às vezes, um termodinâmico numa serpentina, para ser mais barato, e aí você afeta a produtividade daquele equipamento, não consegue produzir no potencial que teria, ou o produto final ele não fica na qualidade desejada, muitas vezes porque foi comprado um purgador mais barato. Então, cuidado, né, nessa condição, às vezes, na seleção do purgador. Então, a gente vai ter algumas dicas aí sobre a aplicação dos purgadores. Os principais tipos, considerando princípio de funcionamento de fechamento, velocidade, abertura, temperatura, a gente tem o purgador tipo disco, termodinâmico tipo disco ou orifício fixo. São bastante utilizados o tipo disco. Nós não temos em nossa linha os orifícios fixos, a gente tem alguns concorrentes que possuem. Eu acho um excelente purgador para condição de processo extremamente contínuo. Pressão de entrada fixa, pressão de saída fixa e vazão fixa. Qualquer variação nisso aí, nessas condições, automaticamente mudaria a necessidade do diâmetro do orifício e como ele é fixo, ele vai ou perder vapor ou vai alagar. Então, condições onde o sistema é bastante fixo ou com mínimas e micro variações, ok. Fora isso, ele é fixo. E aí, por exemplo, você vai partir a planta, isso já são casos que a gente escuta, né, de clientes com orifício fixo, vai partir a planta, como eu tenho volume de condensado maior, o sistema fica alagado, fica dando golpe de ariete. Então, esse purgador, nessas condições, é um pouco complicado. Condições, de novo, fixas, pressão entrada, pressão de saída e vazão, né? Até acredito que funcione. E o termodinâmico tipo disco. Outro tipo são os purgadores termostáticos, e o princípio de funcionamento dele, tanto de abertura e fechamento, é temperatura. Eles são tipo membrana, que eles também são conhecidos aí como os purgadores de pressão balanceada, e os purgadores bimetálicos. A gente vai falar desses tipos em seguida. E os purgadores mecânicos, onde o princípio de funcionamento dele é densidade. É o boia e o balde invertido. São os principais tipos de purgadores, né, que a gente utiliza nas instalações, que a gente vê nas instalações atualmente. Vamos falar um pouquinho do purgador termodinâmico. A grande dúvida sempre da turma é como é que esse purgador funciona, né? Por que ele abre, por que ele fecha? Então, um conceito muito simples. Princípio de fechamento, velocidade, asa de avião, o princípio de Bernoulli. Quando eu acelero o escoamento de um fluido, eu gero uma redução de pressão naquele ponto. Então, o que acontece no termodinâmico? À medida que eu estou passando condensado por ele, esse canal de passagem aqui embaixo, bem como esse canal, eles são áreas muito similares, eu não tenho uma aceleração de velocidade nesse ponto. Eu estou passando água fria, por exemplo. Ele está empurrando o disco para cima e está saindo, está sendo drenado. Nessa condição, né, ele funciona aberto 100%.
Quando eu começo a ter uma condição de sair vapor nesse ponto, tem gente que diz que é vapor flash. Acredito que tem um pouquinho de vapor flash, mas sim, ele consome vapor. Esse purgador termodinâmico, ele consome vapor, minimamente, mas consome. Ele vai ter uma condição de passar vapor nesse ponto, o vapor perdendo a pressão, porque eu tenho uma câmara muito maior aqui do que a área de passagem, ele aumenta o volume e com isso aumenta velocidade. Aumentando velocidade, cria-se o vácuo, que a gente fala o princípio asa de avião, ele baixa a pressão, ele atrai o disco para baixo e o vapor vai para o ponto superior, se aloja e fecha. Então, eu tenho uma pressão de vapor aqui em cima, uma parcela de vapor flash, uma parcela de vapor vivo, mantendo o purgador fechado. Aí a questão de força é área, né? Então, pressão vezes área resulta numa força. Como eu tenho uma área grande, uma pressão intermediária, eu mantenho ele fechado. A pressão no meu sistema está tentando abrir numa área muito menor, apesar dela ser maior, ela não consegue abrir o purgador. Então, ele fecha por velocidade. Então, ele acelera o escoamento por baixo do disco, atrai o disco, o vapor vai lá em cima e segura ele fechado. Agora, para abrir, e por isso que ele recebe o nome de termodinâmico, ele precisa condensar esse vapor que tem em cima nessa câmara do purgador termodinâmico. Essa condensação, ela vai ter que ocorrer, eu vou condensar, eu diminuo o volume específico, então o vapor daquele tamanho vai cair para tamanho de água, e com isso eu perco pressão, perdendo pressão ele volta a abrir. Observem que esse purgador termodinâmico, ele está fechado, então é um purgador intermitente, ele abre, descarrega, fecha, abre, descarrega, fecha. E nesse momento, enquanto ele está fechado, ele não está preocupado nem um pouquinho com o que está acontecendo no sistema para trás, para o trocador de calor. Ele está preocupado apenas com a troca térmica daquele vapor na cápsula lá em cima, na área do disco, com o ambiente. E por isso que vocês podem observar, em dias mais frios, em dias chuvosos, quando ele está em área externa, esse purgador ele tende a abrir mais vezes. Você escuta o pec, pec, o tempo inteiro dele. Muito comum. Então você escuta o purgador funcionando e em dias chuvosos, dias frios, ele abre mais vezes, ele acelera esse intervalo, né? Ele diminui o intervalo de batida, porque ele troca calor mais rápido, perde pressão, abre de novo. Então, de novo, ele vai descarregar, tirar todo o condensado do sistema, fecha. Enquanto isso, continua acumulando condensado. Condensou aqui em cima, esfriou, abriu, ele tira todo o condensado do sistema. Então, a temperatura dentro do radiador, quando esses purgadores são instalados em trocadores de calor, elas podem ficar oscilando, porque ele não está preocupado com o que está para trás. Então, cuidado com usar termodinâmico em trocador de calor. Não é recomendado por nós, e acho que nenhum fabricante utilizaria isso como recomendação. Falando em eficiência de troca térmica. Bom, esse purgador termodinâmico, ele precisa condensar essa região ali, essa pressão que tem, esse vapor que tem sobre o disco em cima, para aí abrir. Aí eu pergunto para vocês, por que utilizam termodinâmico para drenagem de linhas de ar comprimido? Quantas vezes a gente passa na indústria, na planta, e vê purgador termodinâmico em linhas de ar comprimido? Então, ponto de interrogação para vocês. Se o ar comprimido está na temperatura ambiente e não está trabalhando direito, o sistema está pressurizado, fechou, ele não vai condensar, não vai baixar a pressão, esse purgador não abre nunca. Imagina ar no sistema. Tá chegando o vapor, de repente vem uma parcela de ar e tranca o purgador fechado. Várias vezes eu fui em indústria, onde eu encontrei esse purgador com várias marcas de batida. O pessoal tinha uma barrinha de ferro, tinha um martelinho. Trancou o purgador, eles já lá davam uma batida na lateral para causar vibração, descolar o disco, para aquele ar sair e fugir. E aí voltar a operar normalmente. Quando entra ar comprimido nessa parte superior do disco, ele tranca fechado. Porque ele está com a pressão alta, não vai condensar e com isso o purgador não abre. Teve um cliente que ele tinha um problema, ele não imaginava o porquê. E aí numa das visitas, quando a gente acabou passando lá,
Ele me falou, eu vi a instalação dele, no final de linha, o purgador termodinâmico. Eu perguntei para ele assim, você não tem problema nesse purgador termodinâmico, já que não tem o eliminador de ar no sistema? Ele falou assim, olha, toda segunda-feira, quando eu vou partir a unidade, quando eu vou partir a planta, eu sou obrigado a ir lá desrosquear a tampa, até que comece a sair vapor por essa tampa, aí depois eu posso fechar, ele funciona normal. Se eu não fizer isso, ele tranca fechado, o sistema fica alagado, aí fica dando golpe de ariete. Então, de novo, ar comprimido é um belo exemplo que não combina com termodinâmico. Evolução do termodinâmico são os purgadores termostáticos tipo bimetálicos. Esses purgadores aí são fascinantes por um simples motivo. Ele mede a temperatura do condensado. Ele opera por si só através da temperatura do condensado. O conjunto regulador, cada placa dessa aqui é um conjunto bimetálico. Cada placa dessa são dois metais diferentes soldados e fixados um ao outro por solda. E metais diferentes submetidos à temperatura têm coeficientes de dilatação diferentes. Então, o que acontece? Uma chapa fria, legal, né? Duas chapas frias, quando elas aquecem, uma dilata mais que a outra, ela acaba envergando, ela acaba curvando a placa por ela estar fixada na lateral. Então, ela causa essa deflexão, ela causa essa curvatura na placa. E o pessoal, quando desenvolveu esse purgador, eles utilizaram uma placa contra outra para que, quando aquecer, ela gera curvatura. E gerando a curvatura, ela vai puxar o êmbolo para cima, que está fixado aqui na ponta do conjunto de placa, puxa o êmbolo para cima e fecha. Então, esse é um purgador que ele vai medindo a temperatura do condensado o tempo inteiro. À medida que ele vai drenando, vai escoando, ele vai medindo essa temperatura e vai monitorando. Esse sim já é um purgador que está mais preocupado com a temperatura do processo do que a condensação para o ambiente externo. Então, como eu monitoro isso de uma forma online, ele vai assentar numa posição, e aí com uma carga mais ou menos constante, ele vai assentar numa posição intermediária, ele vai ter uma drenagem contínua, diferente do termodinâmico, que é uma drenagem batelada. Descarrega, fecha, descarrega, fecha. Para vocês, só uma dica ainda do termodinâmico, um norte não quer dizer que é regra, porque depende de vários fatores, vento, depende de umidade, chuva, temperatura, mas a gente considera assim, em média, um purgador bem dimensionado, um purgador operando muito bem, ele abrir, descarregar, fechar e a próxima abertura ocorrer em pelo menos 10 segundos após a primeira abertura. Então, ele tem que abrir, descarregar, fechar e ficar fechado. E esse tempo de abrir e fechar e abrir novamente tem que ser no mínimo 10 segundos. Claro, já peguei purgador que estava bom, mas devido chuva, devido umidade, devido frio, abri em 6, 7 segundos. Legal. Mas um norte, uma referência, para vocês começar, pelo menos prestar atenção e identificar, conta 10 segundos. Ele abriu, conta 10 segundos até ele abrir novamente. Isso é bastante audível. Né? Então, é uma boa dica para vocês. E como eu falei que o purgador termodinâmico, que ele consome vapor, ele joga vapor naquela câmara lá em cima, o termostato tipo bimetálico, esse purgador, ele acaba medindo a temperatura e ele trabalha numa curva abaixo da curva de saturação. Então, ele vai ter que trabalhar com condensado um pouco mais frio do que a temperatura do vapor. Ele vai trabalhar, quando ele baixar na casa de 15 graus, isso é ajuste padrão de fábrica, 15 graus. Quando esse condensado baixar a temperatura a 15 graus, ele vai começar a descarregar. Ele vai fechar em torno de 7, 8 graus antes de chegar na temperatura de vapor. Então, quer dizer, você sempre vai operar nessa região, com a pressão de 10 bar, você vai trabalhar nessa região, vamos falar de 169 graus até 176, por aí, 175, e o vapor a 10 bar de pressão está em 184, quer dizer, eu não vou ter nunca a condição de ter vapor saindo nele. Que à medida que o condensado começa a esquentar, começa a chegar a temperatura mais alta,
ele começa a restringir o escoamento para evitar a perda de vapor. E aí a gente sempre faz uma conta fácil, tá? Se um purgador termodinâmico consome lá na casa de 1 a 3 quilos de vapor por hora, um termodinâmico, se fizer essa conta ali, 3 quilos por hora, 700 horas mês, dá 1.400. Então, o vapor aí a R$100 aqui, nós estamos falando de R$140 de custo de operação de um purgador. Um vapor aí a gás natural, gerado a gás natural, gerar a lenha, metade disso, R$70, que custa um purgador termodinâmico. Quando se substitui para o modelo bimetálico, você não tem mais esse custo energético que é o consumo próprio do purgador. Você trabalha ele em fase de condensado em temperaturas mais baixas. E aí, às vezes, gera uma pergunta que o purgador bimetálico alaga, ele vai alagar um pouquinho para o sistema. Para isso que se existe aquela bota, e a bota bem dimensionada naqueles diâmetros que nós recomendamos, esse alagamento temporário fica dentro da bota e não na instalação, na tubulação. Tá? Eventualmente, o pessoal instala esse purgador em drenagem de equipamento, trocador casco-tubo, que são normalmente cargas menores. Tá? O que eventualmente a gente pode fazer é, por ser ajustável, essa curva a gente pode aproximar mais da curva de vapor saturado. Então, eu tenho um alagamento menor. Isso é ajustável, muito fácil de se fazer, tá? No manual do equipamento dos purgadores bimetálicos, é trazer ele o mais próximo da curva possível. Normalmente fica com um delta de 5 graus aí, para ter uma segurança para realmente não perder o vapor vivo. Então, tem a condição, sim, no bimetálico de alagar, mas com o sistema dimensionado, com a distância e o bolsão, o pulmão de condensado, isso não fica dentro da instalação. Muito pelo contrário. Ele trabalha de uma forma contínua, descarga contínua, e é até muito melhor, às vezes, para identificar falha, ou como ele é modulante, dificilmente ele vai travar todo aberto, todo fechado, ele vai trabalhar na posição intermediária. Isso dificilmente tem perdas grandes de vapor, do contrário de um purgador termodinâmico, uma sujeira embaixo do disco tranca ele aberto e aí você não para mais de perder vapor. Outro modelo dos purgadores termostáticos são os purgadores de pressão balanceada, os famosos purgadores de membrana. Como é que funciona esse purgador de membrana? Ele tem uma solução de água e álcool em cima dessa cápsula. E essa água com álcool aqui, ela tende a ferver antes do que ela ferveria se fosse só água. Então, a mesma ideia do bimetálico, para não ter perdas de vapor, a gente utiliza uma membrana dessa fervendo antes e automaticamente no momento da fervura, ela expande, ferve e fecha a passagem do condensado. Então, fria, libera a passagem, aqueceu, expandiu, fechou. Ele é um purgador muito mais sensível à variação de temperatura, então ele é muito mais preciso nesse controle do que um bimetálico, de chapas metálicas, tendo que fazer, tendo que defletir, tendo que curvar, causar um movimento linear por curvatura, do que esse sistema de fervura de água. Então, tem essa solução que ele vai acabar operando frio, quente. Tá? Então, purgador, pressão balanceada, excelente purgador. Muito utilizado esse tipo de purgador, principalmente no exterior. A gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil, mas esse é um purgador muito mais utilizado para fazer os purgadores da linha de traço de vapor. O que é o traço de vapor? Você tem uma tubulação, por exemplo, com gordura. Essa gordura tem que estar aquecida a 60 graus para ter uma determinada fluidez, para ela não solidificar, ou qualquer outro produto que acabe solidificando quando esfria. Então, se põe tubulações de cobre paralelos ao tubo lá, encostado no tubo do produto, e uma tubulação de cobre escoando o vapor. E aí se utiliza lá fora, Europa principalmente, se utiliza muito esse purgador, porque dependendo do local dessa instalação, e aí normalmente se trabalha com pressões baixas, 2 bar, 3 bar, o retorno desse condensado é ruim. E por isso eles usam as membranas especiais, e aí tem a membrana K4 que eles utilizam, no nosso caso, que ela chega a esfriar o condensado 60 graus. Você está com vapor lá, 3 bar aí, 143 graus.
você baixa a temperatura do condensado para 80 graus e normalmente muita empresa, por ser um volume pequeno, joga fora esse condensado. Então você aproveita uma boa parte da energia ainda desse condensado para fazer o aquecimento da linha. E aí, conforme a solução tem vários níveis de pressão e níveis de diferenças de temperatura com base na pressão. Ela vai fazer uma fervura e as mais padrões sempre ficam na casa de 12 a 15 graus, são as membranas mais padrões de mercado, que quando a temperatura do condensado ou até a temperatura do próprio ar no sistema, que não deveria estar lá, baixar 12, 15 graus, ele abre, né, acaba a fervura desse líquido, fecha, ele abre a passagem, tira o condensado ou tira aquele ar, voltou, chegou a vapor, próximo à temperatura do vapor, ele já fecha. Então ele acaba trabalhando, modulando, né, e esse já é um purgador mais on-off mesmo, que ele vai abrir e fechar o tempo inteiro para fazer a descarga. E ele já trabalha no conceito de volta a ser um conceito mais intermitente. Então, conforme a fervura e os deltas, ele vai trabalhar nessa condição. Vocês têm bastante purgador desse instalado, principalmente nos finais de linha. Esses são os purgadores mais utilizados para eliminador de ar no sistema de vapor. Lá no final de linha, na bota, normalmente se coloca um T, em cima se retira a derivação para colocar o purgador, e esse purgador ele vai ficar lá só para tirar o ar do sistema, os gases incondensáveis. Então parou, entrou ar, entrou alguns gases incondensáveis, esse cara que vai descarregar. Se o teu sistema aí, por algum motivo alagar, que chegar condensado nele, ele vai descarregar porque o condensado está 10, 15 graus mais frio, ele descarrega. E aí, cuidado, gente. O pessoal normalmente põe o purgador lá em cima, não se instala esse direcionador, tá? Essa tubulação de direcionamento. Eu, particularmente, levaria isso até mais próximo do chão. E aí o pessoal, às vezes, deixa ele aberto aqui em cima. Quando ele descarrega, se às vezes tiver um pouco condensado, ele vai descarregar e jogar em cima, às vezes, do produto que está embaixo, da malha, ou da sorte, sempre que o diretor está passando naquele momento. Então, faça uma tubulação desse purgador, direciona ele para um ralo, direciona ele para um ponto baixo, seguro, para evitar que alguém se machuque, que alguém se queime. E é muito comum esse purgador aqui, ele tá fechado. Você olha porque ele vai drenar, em algum momento ele pode arrastar um condensado, até condensado que eventualmente pode se formar e se acumular nesse trecho reto. Na hora que ele abre e descarrega, molha alguém, molha produto. Aí o pessoal, ao invés de corrigir o problema, ou passar uma tubulação, ou o pessoal colocar lá a manutenção dele, no caso de falha, o pessoal simplesmente vai lá e fecha, a gente passa na instalação, olha lá em cima, o purgador com a válvula de entrada fechada. Muito, muito comum encontrar esse problema de instalação. E muitas vezes, eu já abri, na hora que eu estava fazendo as auditorias, eu já ia lá abrir o purgador funcionando. O problema era aquele acúmulo de condensado e aquela falta de direcionamento, que é essa tubulação de saída, para evitar molhar toda a área embaixo aí, se ele acabar drenando um pouco de condensado junto. Tá? Então, esse purgador é muito utilizado. E é excelente purgador para pequenos trocadores de calor também. E principalmente se eu vou poder trabalhar utilizando calor sensível. Hoje está vindo essa tecnologia de se utilizar cada vez mais a energia do calor sensível do condensado, para garantir uma menor evaporação, geração de vapor flash lá no tanque da caldeira. O pessoal eventualmente pode utilizar esse purgador e utilizar membranas que consumam 25, 30 graus, às vezes até membrana de 40, 60 graus de delta, as membranas mais altas aí. É uma opção aí de se utilizar e aproveitar mais energia do condensado, principalmente traço de vapor. E uma outra aplicação muito interessante desses purgadores, na Europa, as máquinas que vêm da Europa para a fabricação de pneus, normalmente utilizam purgadores de pressão balanceada, os purgadores tipo membrana, porque tem uma resposta mais rápida. Ele tem uma cápsula, por mais que ele gere um alagamento de 12, 15 graus, é o suficiente, às vezes, para não queimar a borracha, e aí ele ainda tem a resposta rápida de remover o condensado na hora que essa temperatura baixou. Então, é um purgador que nas fábricas de pneus, normalmente se utiliza esse ao invés de purgador de boia.
que aí a temperatura do condensado é um pouco mais alta. Bom, purgador de boia, né? Esse é o grande uso quando a gente fala em purgador para trocadores de calor. Purgador de boia, o princípio de funcionamento dele é extremamente simples, e o princípio dele, por ser mecânico, é nível. À medida que o nível sobe, ele vai puxando a boia para cima, vai empurrando a força de empuxo, a boia para cima, e com isso ele abre, puxa a sede dele para cima e abre a passagem do condensado para a saída do purgador. Então, entra condensado, gera nível e descarrega. Esse outro purgador, que ele é um purgador de funcionamento já mais contínuo, ele assume uma condição intermediária, vai depender da vazão, e vai manter ela semi-aberta e jogando o condensado necessário conforme o nível que tem dentro dele. Tá? Purgador de boia, mecânico. Se ele não tiver o eliminador de ar, ou seja, a mesma membrana que eu tenho nos purgadores de pressão balanceada, se eu não tiver essa membrana dentro dele, ou que seja um bimetálico dentro dele para fazer a desaeração, na hora que chega ar, o nível vai baixar, ele vai fechar e vai trancar fechado. Então, muitas vezes, o purgador, às vezes, de boia não está funcionando porque o eliminador de ar não está funcionando. Chega ar nele, nível baixa, o purgador fecha e fica paradinho. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, água e ar não ocupam o mesmo espaço, automaticamente ele fica fechado e o condensado da linha não consegue escoar para dentro dele. Numa tubulação vertical, como a gente tem esse purgador para tubulação vertical nessa imagem, ele até, entre aspas, pode gerar duas vias ali e acabar escoando o condensado. Então, o ar ele começa a voltar para o sistema ou o próprio vapor e ele vai escoar o condensado para dentro do purgador e drenar. Mas em linhas horizontais, isso não ocorre. Então, cuidado quando trabalhar com purgador nessas condições, é garantir que essa membrana, que é o eliminador de ar dele, esteja funcionando sempre. Princípio de funcionamento dele, muito comum. A gente já estava falando lá. O nível de água ele vai estar mais ou menos setado nessa linha pontilhada inferior, nesses purgadores. À medida que o nível sobe, ele começa a puxar esse conjunto para cima. Vocês podem observar que tem uma esfera, tem uma área de passagem. Tá? Esse diâmetro dessa área de passagem, diâmetro desse orifício do purgador, que é esse orifício de passagem aqui, ele vai depender da pressão diferencial aplicada sobre ele. Tá? Então, a gente vai falar de reguladores com diâmetros diferentes com base na pressão do equipamento. Vamos tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor. Eu tenho nesse conceito construtivo a pressão de entrada do purgador atuando direto em cima da esfera e eu tenho uma contrapressão, na verdade, fazendo a força contrária. Então, eu tenho P1 empurrando a esfera e eu tenho P2 empurrando o contrário. Quando eu tenho essa condição e minha P1 é maior que P2, eu consigo escoar. Tá? Agora, o purgador, isso é de todos os fabricantes, ele tem uma pressão diferencial máxima. Tá? O que é essa pressão diferencial máxima? Por exemplo, o famoso orifício lá para pressão diferencial máxima de 4,5. Muito comum. Vai para trocadores aí até 4 bar. Quer dizer, se eu tiver 5 bar e meio de pressão de entrada, P1, e eu tiver 1 bar de contrapressão, P2, eu tenho diferencial de 4,5 e a minha boia vai ter força de empuxo suficiente para eu abrir e conseguir puxar essa esfera contra P1. Então, a minha força de empuxo vai ajudar P2 a abrir o purgador. No momento que minha P2 for zero, por algum motivo, eu estou partindo da planta, ou estou em meia carga e essa contrapressão não existe, ou está muito abaixo do que eu projeto, a minha força de empuxo está lá para vencer lá os 5 bar e meio, né? Mas eu não tenho, e ela faz uma força de 4 bar, essa força de empuxo ela tem para vencer os 4 bar e meio, que é o projeto do sistema, e eu não tenho esse 1 bar de contrapressão P2, automaticamente ele não consegue abrir.
ele fica fechado, porque eu tenho 5,5 bar empurrando para fechar, eu tenho a força de empuxo 4,5 só para abrir, eu não tenho mais aquele 1,5 para equalizar. Então ele tranca fechado. Então por isso que purgadores, na hora que vocês forem substituir, principalmente em máquinas, observar qual é a pressão diferencial máxima do purgador existente e do novo purgador. Se a gente colocar, gente, cuidado. A gente está falando purgador com pressão diferencial máxima de 4,5. Aí tem outros modelos, 10, 14, né? Na hora que a gente coloca um purgador com pressão diferencial de 14 para o 4,5, operar numa linha que vai trabalhar 4 bar, não tem problema, porque a minha força de empuxo, esse diâmetro, quanto maior a pressão diferencial, menor é esse diâmetro dessa sede, ou seja, menos força P1 vai fazer para manter ele fechado, e aí com isso eu vou ter força para abrir ele. Agora, não pode ocorrer a inversão, como a gente encontra em alguns casos, em alguns clientes, onde a pressão de entrada dele é maior do que a pressão diferencial. Vou dar um exemplo. O purgador tem um orifício para pressão diferencial de 4,5. Aí o cidadão vai lá e instala num sistema de 10 bar. Eu tenho 10 bar, e aí, de novo, é o inverso. Quanto menor a pressão, maior o diâmetro desse orifício. Eu tenho uma área de passagem grande e eu tenho uma pressão alta fechando. Por mais que eu inunde o purgador, essa força de empuxo que a boia está produzindo não tem força suficiente para abrir ele. Então ele tranca fechado. Eu não posso pegar um purgador para pressão diferencial 4,5 e instalar num sistema com 10 bar de pressão. Eu nunca posso instalar em pressão maior. O pessoal fala muito em pressão diferencial. É um conceito bermo aqui e muita gente adota. Nós, basicamente, a gente sempre acaba utilizando a pressão diferencial do purgador, do projeto dele, por exemplo, 4,5, para instalar em sistemas onde o vapor é até 4,5. Porque nem sempre eu consigo garantir a P2 lá do outro lado. Então, quando a gente trabalha em purgador, uma recomendação berma que a gente acaba utilizando é, se a pressão de entrada é 8 bar, eu vou botar para a pressão diferencial 10, o mecanismo para pressão diferencial 10. Se a pressão dela é 4, eu posso botar o mecanismo 4,5, tranquilo. Agora, aquela questão de novo, eu tenho uma pressão diferencial do mecanismo 10 bar. Botar num sistema 12, eu preciso garantir o 2 bar na conta pressão ou ele pode trancar fechado. Então, por uma cultura nossa, pressão diferencial é igual ou maior do que a pressão de entrada sempre. Tá? Então, eu garanto que o purgador não vai travar fechado por falta de força de empuxo. E diferente dos purgadores tipo membrana, tipo bimetálico, o purgador de boia, ele descarrega na temperatura de saturação. Então, se eu tiver condensado a 184 graus, que é 10 bar de pressão, eu vou descarregar esse condensado a 184 graus para dentro do meu sistema. Tá? Se eu tiver condensado a temperatura mais baixa, ele vai descarregar também. Então, o termostático bimetálico ou pressão balanceada, que é o membrana, ele tem aquela diferença. Então, está a 184 graus, ele espera baixar para 169, mais ou menos, 15 graus, e descarrega para a linha. O boia não, ele descarrega na temperatura. Por isso que ele é mais recomendado para os trocadores de calor, onde você não pode ter arrefecimento. Onde você tem que gerar condensado e logo remover ele para não baixar a temperatura do condensado e manter a maior área de troca possível dentro do trocador de calor. Tá? Então, cuidado quando vai utilizar um termodinâmico em trocador de calor, porque ele vai ficar fechado até ele perder a temperatura lá naquela tampa em cima. Enquanto isso, ele fica alagando o trocador de calor, a camisa, né, o equipamento de aquecimento. O boia, ele já descarrega. Então, o mais recomendado sempre para drenagens de sistemas, de trocadores de calor, de camisas, é o boia. Pode-se utilizar o bimetálico. Por quê? Esses 10 graus aí que eles usam de delta, 10, 15 graus, normalmente no trocador de calor, a gente utiliza um sistema chamado contrafluxo. O vapor entra em cima, sai condensado embaixo. A água que vai ser aquecida, ela entra embaixo e sai quente em cima. Ela faz o contrafluxo, então ela vai pegar e
cruzar a informação. Então, o teu condensado que está lá na saída do trocador de calor, ou lá embaixo, ele vai pegar uma água fria. Ele já vai esfriar esses 10, 15 graus. Então, na prática que a gente vê nos sistemas, é o condensado sempre estar 10, 15 graus mais frio na saída do trocador de calor, mesmo com purgador de boia, pelo efeito troca térmica, condensado lá no final com água fria entrando no trocador. Então, um bimetálico nessa condição aguenta muito bem. Principalmente, e aí são os problemas que o pessoal tem nos purgadores de boia, é o famoso implodir a boia. Tá? O golpe de ariete gerado, os sistemas on-off, choques térmicos, o bimetálico ele já é muito mais robusto, porque é ferro, é uma chapa de aço lá, tá? É uma chapa metálica que ela é muito mais robusta contra golpes de ariete do que um purgador de boia, onde, para vocês terem uma noção, a boia, a parede da boia é de 0,5 a 0,6 milímetros. Para ela realmente ser leve, para gerar mais força de empuxo e otimizar a abertura, ter mais força de abertura do purgador. Então, cuidado com o purgador de boia ou bimetálico aí. Golpe de ariete, ele não combina. Então, que eu já mencionei, essa boia, a parede dele é de 0,5 a 0,6. Ele tem o elemento termostático dele, que vai medindo a temperatura. Se tiver condensado frio, ele ajuda a descarregar. Se tiver ar, esse elemento termostático, que é responsável por eliminar esse ar do sistema. Então, ele está aqui para ajudar a boia. Então, o purgador mecânico, na verdade, ele é um misto. Ele trabalha no vapor pela fase mecânica, densidade, mas ele tem que ter o eliminador de ar lá, senão ele tranca fechado. Então, tem que cuidar e garantir o bom funcionamento dos eliminadores de ar. Para vocês terem uma ideia aqui, eu botei uma imagem, né? Isso é uma tabela aqui de dimensionamento de vazão num purgador, onde ele fala de pressão diferencial. R para nós é o regulador 10, regulador 14 e regulador 5. Se eu observar, ele é para 5 bar de pressão diferencial, ele é para 10 bar de pressão diferencial, ele é para 14 bar de pressão diferencial. O que nós recomendamos que essa pressão diferencial seja igual ou maior do que a pressão de entrada. Quer dizer, se eu tenho um sistema 10 bar, eu utilizaria ou um R10 ou um R14, nunca utilizar um R5, mesmo que eu jogue para um sistema 5, 6 bar de contrapressão. Tá? Se você garantir 100%, ok, mas isso nem sempre é verdade, nem sempre é possível garantir essa contrapressão, principalmente nas partidas dos sistemas. Então, a gente sempre recomenda utilizar o R10 a 10 bar, R14 até 14 bar, aí existe o R21, o R32, aí vai por aí afora, 52, e aí tem maiores, né? Então, observar só a pressão diferencial, eu estou tirando uma linha de 10 bar, jogando para a rede condensada está pressurizada a 2 bar, eu vou no, por exemplo, R10, com 8 bar de pressão diferencial, dá 1.500 quilos. Essa é a vazão desse purgador, desse gráfico aqui. Tá? Cuidado quando se for instalar purgador em cilindros rotativos. O purgador do eixo, lá do digestor da graxaria, o eixo fica girando, esse eixo tem vapor dentro dele. Os purgadores instalados em cilindros rotativos de máquinas de papel, tá? Tem que tomar cuidado, porque nessas condições de equipamentos rotativos, cilindros rotativos, eixos, ele vai ter momento que esse aqui é o que a gente chama de pescador de condensado. Então, ele vai estar aqui nessa condição pescador duplo, ele tem essa caneca de coleta do condensado, ele gira junto com o cilindro. Então, e o condensado está empoçado aqui embaixo. Ele está cheio de água aqui embaixo. Então, uma caneca está pegando o condensado, aí ele está jogando para dentro do sistema e o purgador está aqui fora. Ele pega o condensado e essa caneca está pegando vapor. Está lá em cima. Aí chega uma fase que as duas estão na lateral, as duas estão pegando vapor. Chega a fase nova que uma pega condensado, uma pega vapor. Isso que a gente fala de famoso vapor preso dentro dos purgadores. Que o próprio sistema, por estar rodando, pega vapor, pega condensado, pega vapor, pega condensado. Vapor dentro de um purgador mecânico, mesmo que ele tenha eliminador de ar, o vapor está a temperatura alta, o eliminador de ar está fechado,
ele tranca fechado porque ele entende que não tem condensado. Então, o purgador de boia fecha. E nessas condições se precisa o que a gente chama de bypass ou o famoso SLR, Steam Locked Release, libertador de vapor preso. O vapor que chegar para o purgador, e aí é um bypass, nada mais é do que o sistema, é uma válvula que fica aberta o tempo inteiro. Então, chegar vapor, ele vai sair por aqui, ao invés de passar pelo mecanismo do purgador. Ah, eu vou jogar vapor fora. Vai. Você tem que jogar esse vapor fora para fazer funcionar. E, principalmente, esse libertador de vapor preso, tá? Ele tem, dependendo do caso, vazões limitadas. Quando se fala de um libertador de vapor preso para máquina de papel, papel que roda, a máquina roda em baixa velocidade, tranquilo, que ele tem uma característica do condensado estar empoçado, e aí também depende um pouco do tipo de pescador. Existe um modelo que o pescador é fixo, ele fica preparado aqui embaixo, ele fica puxando o condensado, mas mesmo assim ele precisa arrastar um pouco de vapor, que aí a gente chama de vapor de arraste, para ajudar a puxar esse condensado para fora. Então ele vai ter vazões baixas de vapor de arraste, e em máquinas de papel tissue, papel higiênico, guardanapo, enfim, que são altíssimas velocidades, a característica desse condensado não é empoçado, ele é o filme. Ele está grudado em toda a superfície do equipamento, do cilindro, e aí ele vai com tanta velocidade, eu tenho que ter muito mais vapor de arraste para esse vapor que está saindo, puxar junto esse condensado e drenar o cilindro. E às vezes, essa vazão por esses bypasses aí dos purgadores é muito pouco. Então, nessas máquinas de papel de tixo, principalmente, o pessoal tem arrancado o purgador e colocado válvula de controle semi-aberta, e aí tem uma lógica de controle deles lá, que é por pressão diferencial, e ela vai, se tiver condensado, se tiver vapor, ela está passando o tempo inteiro. Então, máquina de papel, às vezes o purgador está trancando fechado, porque tem pouca vazão, às vezes, no vapor de arraste, a vazão ali do libertador de vapor. Aí, às vezes, abrir um pouquinho mais resolve, às vezes, botar um libertador maior, ou pensar e aí consultar a gente para uma outra solução. Como é que eu seleciono o purgador? Dados de entrada mínimo que a gente tem que observar de campo. Qual a aplicação? Eu vou drenar condensado de linha, eu vou drenar um trocador de calor, eu vou drenar uma linha de traço de vapor. Qual o fluido? Condensado de vapor saturado, condensado de vapor superaquecido, aí tem um cuidado um pouco diferente, condensado de ar comprimido ou de gases diversos. Hoje o famoso biogás, aí o pessoal tem umidade, o pessoal está retirando isso antes de fazer a queima. E aí eu preciso observar qual é o volume específico, a densidade desse condensado para dimensionar a boia, por exemplo, do purgador. As pressões de operação, aí a gente fala de pressão diferencial de entrada e de saída. Eu posso ter, por exemplo, a unidade lá embaixo da Engie, que é 184 bar, então tem o purgador drenando vapor superaquecido, 184 bar, por uma linha de baixa pressão de 5, 6 bar, talvez. Tá? A temperatura de operação, principalmente quando é superaquecido, porque eu tenho a condição de selecionar o material que suporte aquela pressão naquela temperatura. 500 e poucos graus, 510 graus, muito comum hoje na indústria de açúcar e álcool, 510 graus. Quem tem cogeração estão subindo essas temperaturas. E aí essa temperatura no superaquecido, que deve ser igual ao trip da caldeira, tá? Então eu estou gerando vapor superaquecido normalmente a 480 graus, porém o trip da caldeira, o momento onde ela entra em bloqueio, a temperatura de bloqueio da caldeira é 510. Então o purgador tem que ter um material adequado para os 510 graus. E a vazão de descarga, a gente sempre tem que entender, e principalmente os erros frequentes, aí tem que tomar cuidado com o dimensionamento dessa vazão e dimensionamento do purgador. Purgador não se compra por bitola. É muito comum a gente ver aí, às vezes, trocadores de calor, serpentinas, com bitolas pequenas e requerendo um purgador grande. Já tivemos alguns casos aí de máquina de tingimento que vieram da Europa, onde até a bitola, pelo fato de antes do purgador ser dimensionado como água, estava coerente. Uma bitola de 1 polegada, era meia polegada, se eu não estou enganado.
Só que o purgador, para uma vazão de 1.400 quilos por hora, eu preciso de um purgador de 1,5 polegada. Então, a gente teve que pegar, fazer uma aumentação dessa linha. Então, tem que fazer várias conexões para passar de meia para 1,5. Ficou muito estranha a instalação, porém deu o rendimento que precisava. Se o cliente tivesse comprado um purgador de 0,5 polegada boia, a vazão máxima dele seria de 500, 600 quilos. E a máquina requer 1.400. Então, cuidado, purgador de boia não se compra por bitola. Tá? O que a gente tem que entender sempre, de novo, das instalações, drenar coletor, distribuidor, drenar linha, né, de vapor de peletizadora. Vapor de peletizadora, essas drenagens de linha lá na máquina da peletização, quer gerar o pelletzinho de ração e tal, normalmente eu tenho que adicionar o mínimo possível de umidade a essa ração, eu tenho que aquecer ela, até por uma questão de matar bactérias e tudo mais, esterilização. Eu tenho que aquecer esse produto para que ele mate e faça o seu processo. Eu não posso aquecer demais para não esfarelar, e não posso aquecer e não posso jogar a umidade para não empapar e aí não entupir lá na saída da máquina. Então, esses vapor de peletizador, eles normalmente trabalham com purgadores nas drenagens de linha, com purgadores tipo boia, que chegou qualquer condensado e como boia descarrega na temperatura de saturação, qualquer condensado em qualquer temperatura, ele vai eliminar do sistema e garantir um vapor seco para o equipamento. Drenagem dos condicionadores de grão, sistema rotativo. Eu preciso ter o famoso libertador de vapor preso. O condicionador de grão fica lá girando, a mesma coisa secador de farelo, são exemplos na indústria de óleo de soja, onde os purgadores precisam de libertador de vapor preso. E muitas vezes tem que avaliar também se a vazão de vapor de arraste é suficiente, lá que o purgador tem no SLR, é suficiente para compensar o vapor de arraste. Então, muita gente vê o bypass desses purgadores semi-abertos que estão fazendo o trabalho do vapor de arraste, o trabalho do SLR. Os papel tixo, que a gente já falou, as altas velocidades, vapor de arraste. Drenagem coletiva de radiadores. A gente sempre bota um pé para trás quanto a isso, a gente já mencionou em webinários anteriores. Nós, Bermo, a gente acredita e na nossa cultura é utilizar purgadores individuais, tá? A gente tem condições sempre de pressões internas diferentes, então por isso a gente sempre recomenda purgadores individuais aí para cada trocador de calor, não drenagem coletiva. Linhas de traço de vapor, aí entender lá a necessidade às vezes de utilizar um purgador membrana com mais arrefecimento para aumentar o consumo energético do vapor que tem lá dentro, ou seja, esse condensado ao invés de descarregar em temperatura alta, descarrega a 80 graus, um exemplo clássico disso aí. Pressões de operação. Sempre que for maior que um bar, qualquer tipo de purgador, termodinâmico, bimetálico, boia, né, membrana. Meio bar eu já utilizaria somente, eu já limito a membrana e boia, pela resposta do purgador. Termodinâmico e bimetálicos, eles já não são recomendados. E aí até meio bar, tipo boia. Vácuo, aí já não se usa purgador, se usa uma bomba de condensado no lugar. Então já é um pouco diferente. Então tem que entender um pouco a pressão de operação, o sistema. Temperatura, que a gente já falou. Então, dependendo da temperatura, eu tenho curvas de utilização. E aí, dependendo do caso, os PN 630 até 630 bar ou até 650 graus, tá? E com quase 200 bar, um pouco mais de 200, 150 bar. E aí vem o famoso fator de segurança. Gente, quando dimensiona um purgador, quando você vai selecionar um purgador, existe o famoso fator de segurança. Tem fabricante que usa fator de segurança 2, 3, às vezes até 4. Tá? O que é esse fator de segurança? Ele é para garantir que o purgador opere mesmo quando há oscilações de processo, vazão e pressão. Quer dizer, eu estou botando lá, se o consumo do meu processo é 1 tonelada a hora, eu vou botar um purgador que consuma, por exemplo, fator de segurança 2, que tem uma vazão de até 2.000 quilos por hora, que tenha folgas de aumento de carga, de queda de pressão, para compensar e conseguir manter a drenagem eficaz do trocador de calor. Um outro ponto, que é o funcionamento na partida, onde muitas vezes o pessoal acaba não drenando o equipamento, não tirando esse condensado frio que ficou parado lá durante o período de manutenção ou durante um período de inatividade,
né? Ele vai garantir que eu tenho uma vazão extra para conseguir drenar esse sistema, né? E ainda mais ele também acaba protegendo contra altas velocidades de escoamento. Então, assim, você não vai acabar dimensionando se o purgador é para vazão máxima de 4 toneladas, você não vai usar ele em 4 toneladas, você vai usar ele em 3 toneladas, por exemplo, 2.700, mais ou menos, tá? Para justamente proteger o purgador. O que nós, ARI, né, fabricantes de purgadores, recomendamos é um fator de segurança mínimo de 1,5. Então, se teu processo consome 1 tonelada, o purgador ele tem que ter uma capacidade de vazão superior a 1.500 quilos, para justamente ter essas folgas, ter essas condições de segurança para garantir esse funcionamento em oscilações de processo, nas partidas e tudo mais. Tá? Ter uma boa vida útil, inclusive. Tá? Resumo das aplicações, gente. Finalizando. Tá? Purgador termodinâmico. Ele é recomendado para drenagem. Então, lembrando que ele tem aquela perda de vapor constante lá, que é inerente do tipo, é uma perda operacional, é um consumo de vapor. Só a gente não aconselha utilizar ele para drenagem de equipamento. Lembra que ele fica fechado e fica alagando o sistema. Então, não é aconselhável, ele não dá um bom rendimento térmico. Membrana pode se utilizar nos dois, tanto que drenagem de rede é utilizado. O equipamento também, a mesma coisa, o bimetálico. Né? Aquilo que a gente falou do contrafluxo, ele já vai baixar, o próprio trocador normalmente libera o condensado, já sai o condensado aí 10, 15 graus abaixo, então já está na temperatura que o purgador termodinâmico ou termostático, bimetálico ou membrana já descarrega. Tá? O boia a gente usa nas drenagens de rede, mas aí vai a ressalva, cuidado com golpe de ariete. Então, aquela boia com chapa lá de 0,5, 0,6 milímetros, golpes de ariete normalmente são destrutivos, né? Eles acabam implodindo a boia. Então, cuidado com a instalação. Então, você pode utilizar, mas tem que ter um cuidado com a instalação e principalmente com a operação. Secador aí de cilindro rotativo, né? Qualquer equipamento rotativo são os boia com eliminador de vapor preso. E aí você tem que checar a vazão do vapor de arraste, que vai depender do teu pescador, que é aquela peça interna no cilindro que vai coletar o condensado. Então vai ter uma instalação um pouco diferente. Os trocadores casco-tubo normalmente são trocadores de baixa capacidade de troca térmica ou limitada, né? Que cada vez precisa de uma área muito maior, então ele fica muito grande. Então a gente usa até nessas condições alguns purgadores bimetálicos. E aí trocadores a placas, aí normalmente as cargas de vapor são mais altas, a gente recomenda mesmo o boia, né? Então, possibilidade de uma drenagem de rede. E aí eu vou chamar só a atenção nesse último slide, né, para a gente estar encerrando aqui. Quando a gente fala de camisa de aquecimento, eu tenho a entrada de vapor num ponto, numa lateral. Isso é um tanque de fabricação de geleia, um reator encamisado, uma panela de cozimento de arroz industrial. São várias aplicações. Normalmente se tem uma entrada de vapor e a saída do purgador aqui embaixo. Nessa máquina estava um purgador termodinâmico. Você observa a temperatura entrando 132 graus, saindo 94. Olha o nível de alagamento de condensado que o purgador termodinâmico estava causando. Lá na lateral aí ele até estava com 127 graus. E do outro lado, se a gente observar a temperatura pela cor aqui, ela estava na casa de 94 graus. Nessas condições, senhores espectadores, né, senhores e senhoras, eu entro vapor, eu gero aquecimento numa parte da panela e descarrego. Então, eu tenho pouca área de troca. Meu produto, muitas vezes, está sendo girado para ficar homogêneo e ele está em circulação lá dentro, através de um agitador, algo do gênero. Ele passa uma superfície quente, passa uma superfície fria, quente e fria. E o que está no fundo, ele está numa superfície fria o tempo inteiro. Então, cuidado com, principalmente quando fala de sistemas encamisados, o que a gente sempre recomenda no ponto no ponto do outro lado, né, a 180 graus da entrada de vapor, colocar um eliminador de ar para que se entrar ar no sistema, eu tenho aqui na própria camisa, no ponto alto, um ponto para remover esse ar do sistema. Eu entro o vapor aqui, no outro lado, no lado oposto, eu boto eliminador de ar. E nessa aplicação aqui, principalmente purgadores tipo boia.
fabricante dessas panelas normalmente querem baixar custo de fabricação e tudo mais, e utilizam um purgador termodinâmico por ser barato a aquisição dele. Mas às vezes a eficiência da máquina, a eficiência do equipamento é prejudicada por uma condição dessa, no termodinâmico, alagando boa parte da área de troca. Temos uma pergunta do meu xará, Rodrigo Silva. Quando você recomenda balde invertido? Rodrigo, não é por nós não termos na linha o balde invertido. Tá? A gente não acredita no funcionamento do balde invertido por uma simples condição. O balde invertido, ele tem aquele orifício em cima da caneca dele, né, que é o balde que seja, do flutuador dele. Ele tem um orifício que ele fica borbulhando, fica passando, saindo o vapor. Então, como é que ele funciona? Ele vai com o condensado, esse balde afunda, ele abre a passagem e tira o condensado. Quando chega ao vapor, ele sobe, enche de vapor embaixo do balde, levanta ele e fica lá em cima. Para esse balde descer, ele tem que ter um orifício aqui em cima para esse vapor ir embora. É uma perda contínua. Né? Então, você vai trabalhar ele nessa condição. Então, ele vai ficar drenando. Então, o que a gente não utiliza o balde invertido nessa condição é porque a gente vive batendo na tecla de utilizar purgadores de alta eficiência, eficiência térmica, e o balde invertido, por ter uma característica construtiva e funcional de perder esse vapor, então a gente acaba não utilizando e não trabalhando com ele. Agora, a mesma ideia dele é utilizar no mesmo lugar um purgador de boia. Né? Se for utilizar pelo conceito construtivo, que é mecânico, é a mesma ideia de utilizar um purgador de boia no lugar. Então, quando a gente fala de eficiência, só vem essa contrapartida dele aí, desse consumo inerente dele, consumo operacional dele, de vapor mesmo. Né? Então, mas aplicação similar ao purgador de boia. Que serve para todas as aplicações no final, só tem cuidado, e o balde invertido, ou que seja o próprio boia, quando tem sistemas de golpe de ariete. E aí você complementou seu comentário, se eu tenho muito arraste de vapor, né, e o meu SLR não consegue drenar o vapor preso, aí você tem que colocar um bypass maior, Rodrigo. Não tem outra forma, você tem que colocar um bypass maior. O teu sistema pescador, teu sistema rotativo, que demanda esse vapor de arraste alto, só tem um jeito, é passagem livre para o vapor para ele ir embora. E aí, para você não jogar isso fora, você recupera lá na frente, no final da rede condensada, põe um tanque flash, recupera esse vapor aí, utiliza num sistema de vapor de baixa pressão, tá? Everson Santos Ribeiro, meu primeiro webinar com vocês. Bem-vindo, Everson. Espero que tenha surpreendido e atendido as expectativas. Comentou em outros webinars já fizeram. É possível ter acesso a eles? Sim. Tá? Tem a nossa página no YouTube, onde todos esses webinars anteriores estão lá. Você pesquisar lá na página do YouTube, lá o webinar, né, pesquisar Bermo, você vai encontrar os webinars lá do sistema, de todos os outros webinars que foram feitos. E Everson, já fica o convite, isso é uma rotina que a gente tem de toda quarta-feira, esse horário, fazer um webinar de 1 hora. Tá ok? Também dentro das nossas redes sociais ali, LinkedIn, e o próprio Facebook da Bermo, lá você também consegue encontrar os webinários anteriores, tá? Então, agradeço aí o seu parabéns, gostei dos esclarecimentos, agradeço o seu elogio aí. Gente, mais alguma pergunta? Temos aqui o Jorge Augusto Rossi, parabéns pela apresentação. Obrigado, Jorge. Alex Nistal da Silva. Hoje você fala muito em tirar o sistema de cascata, se fala muito em tirar o sistema de cascata de vapor. Eu vejo o contrário, Alex. Pelo que eu venho acompanhando por aí, a gente vê justamente o contrário. O pessoal indo para o lado de cascata para ter um controle, um reaproveitamento maior na própria máquina. Eu justamente vejo o contrário. Principalmente quando a gente fala de velocidades aí de escoamento, velocidades de produção muito altas, onde a rotação do cilindro é alta, que a característica do condensado dentro do cilindro não é mais empoçado, é justamente o filme.
aí mesmo que você usa cascata, porque quanto maior a velocidade, mais vapor de arraste você tem que ter, mais bypass no purgador, ou aquele bypass SLR, ou você teria que ter. Então, quando se usa cascata, o pessoal já tira esse vapor de arraste, já utiliza no próximo grupo. Então, eu já estou vendo o pessoal indo mais para o cascata, eliminando o purgador, do que fazendo o contrário, Alex. Pode ser que na sua região, na sua realidade, seja assim, mas o que eu tenho acompanhado é justamente o contrário. Talvez é regional aí. Michel Rodrigo Chagas, parabéns pela apresentação, obrigado. Tiago Rodrigo Feld, muito bom treinamento, parabéns, obrigado, Tiago. Agradeço a todos aí esse tempo despendido, né? Estamos à disposição, tem meu contato aqui no final, quem quiser está à disposição também. Se quiser mandar mensagem, mandar WhatsApp, manda e-mail, estamos à disposição para ajudar vocês aí a selecionar o purgador, resolver algum eventual problema e definir a melhor solução. Sânio Rafael Bubans, 3 Tentos de Juí, agradecemos as explicações. Sânio, obrigado pela participação, obrigado pelo comentário. Então, ótima semana a todos, excelente dia ainda. Fiquem com Deus e fiquem a salvo do Covid.